E quando a gente para pensar nos últimos acontecimentos, o tema da live é semana difícil ou dias difíceis, a gente se pergunta o que está acontecendo, o que estão fazendo, o que nós estamos fazendo uns com os outros. Como eu disse para vocês, a minha percepção, né, ela não é uma percepção exclusiva nem exclusivista, não é o único ponto de vista, não é o único a forma de ver o mundo. Pelo amor de Deus, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero que você ache que eu estou aqui para dizer que é a única forma de ver o mundo é a forma como eu estou vivendo e vendo e que eu estou aqui propondo aqui na live. Não, não é isso. Porém, a gente tem que parar para pensar que a gente precisa de fé. A gente precisa, mais do que nunca, nesse momento, a gente precisa de fé. Talvez por uma semana aí muito, muito, muito complicada, muito complicada. A gente passou por uma semana onde todo o país e o mundo se perguntaram sobre a vida de duas pessoas que não cometeram mal nenhum, não cometeram crime algum. Pessoas, pelo contrário, envolvidas em promover o bem. E essas pessoas, elas acabaram emboscadas, né, numa tocaia feita por algumas pessoas, e essa tocaia ela traz como resultado a morte desses dois homens, o Don Phillips, um jornalista inglês, e o Bruno Pereira, um indigenista, funcionário concursado da FUNAI, e que tinha como alvo defender a Amazônia, se envolveu em diversos embates aí com grileiros, garimpeiros, madeireiros ilegais, e esses dois homens são mortos de forma brutal. As investigações rapidamente concluíram que não existe a menor possibilidade de haver uma quadrilha por trás dos acontecimentos. Não existe, não. Do Bruno e do Dom lá na Amazônia, e você se depara com essa brutalidade que aconteceu nesse crime. Somando-se a isso, você tem a denúncia de diversas situações que ocorrem lá na Amazônia, e as autoridades parece que não se importam. Você tem as chuvas em Pernambuco, onde as pessoas perderam praticamente tudo. Centenas e centenas de pessoas perdendo as suas casas, perdendo os seus bens, perdendo a possibilidade de dar sequência na vida. A Adriana já botou aqui, olha, eu me questionei onde está Deus nesses acontecimentos. Então fica comigo que aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Onde é que Deus entra nesses acontecimentos? O temporal, as chuvas fortes em Pernambuco. Você tem violência das forças de segurança em diversos estados brasileiros sendo minimizada ou relativizada pelos próprios cristãos, em muitos casos pelos próprios cristãos. Eu falei na live da semana passada e falei também num vídeo, e eu não publiquei vídeo novo essa semana, recuperação da cirurgia, etc. Eu falei sobre isso, que eu fui questionado quando eu pontuei sobre a violência policial no Rio de Janeiro, estado que eu vivo, e uma pessoa que foi minha aluna na igreja, uma irmã em Cristo. Ué, não tem que fazer nada? Sim, mas tem que respeitar o Estado de Direito. As pessoas
criminosas, elas têm que ser presas. Nós não temos pena de morte no Brasil. E só para apontar aqui, eu sou contra a pena de morte no Brasil só por um fato. Ia continuar do jeito que está. Quem tem dinheiro e quem tem condição iria se safar, e o pobre, especialmente o pobre negro, morador de periferia, de comunidade, é que ia ser condenado. Fecha parênteses para isso. Então a gente vai vendo uma sucessão de acontecimentos. Nós vemos uma briga, né, por política de preços da gasolina, da Petrobras, e não se pensa nos 35 milhões de brasileiros que hoje estão em insegurança alimentar. Desses, mais ou menos 12 a 15 milhões passam fome. Ontem eu estava vendo o telejornal e diz que o jornal aéreo, né, o helicóptero que passa, ele flagrou uma fila de 2 quarteirões de pessoas, moradores de rua em Belo Horizonte, em busca de uma quentinha. E a preocupação dos poderosos, a preocupação dos políticos, a preocupação dos pastores que apoiam os políticos é se vai liberar a arma ou não. Onde a gente pergunta, onde é que está Deus nesses acontecimentos? É essa a pergunta mesmo. Essa é a pergunta. Onde está Deus em meio a esses acontecimentos? O que a gente vai fazer? É normal para a gente, quando a gente está diante de uma situação aflitiva, perguntar o que fizeram comigo. É normal você não permanecer anestesiado. O anormal é ficar anestesiado. O anormal é você ficar ali num estado de anestesia. Isso é que é anormal. O normal é você sair da anestesia. O poder matou João. João denunciava o poder. João denunciava os malfeitos do poder. E o poder foi lá e matou João Batista. As pessoas ficaram perturbadas. E o que elas fizeram? Elas descobriram onde Jesus estava e foram atrás dele. E aí começa a nossa resposta a esta pergunta que eu também tenho me feito nesses dias. Onde é que está Deus no meio desses acontecimentos tão dolorosos que nós estamos vivendo? Onde está Deus? O evangelho é para salvar as pessoas da situação em que elas estão. Nesse texto, em Mateus 14, 2 vezes Jesus pega pessoas sofrendo para salvá-las. E não é para salvá-las colocando-as dentro de uma religião. Foi para salvá-las da dor que elas estavam passando. Dores reais precisam de ações reais. Dores reais precisam de atitudes reais de mudança. Esse é o ciclo de Jesus, esse é o ciclo da vida verdadeira. Eu espero que tenha feito sentido para você. Eu faço aqui a prece, né, de São Francisco de Assis, onde houver lágrima, que eu possa ser aquele que enxuga a lágrima. Bem-aventurados os misericordiosos, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. A Adriana aqui, a última frase da Adriana. O ser humano não se indigna com a violência e a fome, mas grita com clamor para falar com quem o outro transa. Né? Esse é um troço assim, meio assim, realmente assim, totalmente fora da casinha. Né? Então, fecho aqui com a frase do Felipe Marques. Evangelho de condenação ou evangelho de salvação? O evangelho de Jesus não é o evangelho da condenação. O evangelho de Jesus é o evangelho do acolhimento, do amor. Então, que sejam essas as palavras finais que fiquem no seu coração. Ele olhou para a multidão, teve profunda compaixão dela, se importou com ela,
curou as dores dela.